Olá pessoal, estou aqui de novo com vocês e são exatamente 1 da manhã, né? Não tinha nada para fazer, resolvi gravar esse vídeo dando continuidade aos assuntos, né? De referente à mecânica, ok? Então, para nossa aula de hoje, deixa eu ajeitar aqui que eu fiz besteira. Cara, quando mexe nisso aqui é um saco para ajeitar. Acho que assim tá bom. Não dá nem pra perceber que tá um pouco torto. Beleza. Então, para nossa aula de hoje, continuando nossos assuntos, eu trago para vocês como complemento das nossas aulas que ficaram em falta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre rotação, tá? Então, vou com o nosso título aqui, vou colocar como rotação, certo? E aí a brincadeira é mais ou menos assim, ó. Vamos supor o seguinte, eu vou fazer aqui um desenho qualquer aqui, de um corpo. Por exemplo, vamos supor que temos um corpo, certo? E eu tenho, sei lá, um ponto, vou colocar aqui um ponto O, que ele possa rotacionar, certo? E deixa eu colocar aqui, vou colocar algo mais ou menos assim, ó. Vocês vão já entender o que eu estou querendo fazer. Aqui eu vou fazer um tracejado. Aqui eu vou fazer um tracejadozinho. Fazer algo assim. Uma setinha aqui. E uma setinha aqui. Deixa eu melhorar essa setinha aqui. Então, então vamos dizer que eu tenho uma origem O, certo? Onde está essa origem O? O meu corpo ele pode rotacionar, né? Ele pode girar, é como se tivesse um preguinho aqui preso nesse meu corpo, e esse corpo ele pode girar, certo? Aqui eu tenho um vetor que localiza uma força F, que eu vou chamar aqui de força F, aqui, ó, tá? Ou seja, uma força F é aplicada exatamente nesse ponto aqui, ok? Bem, a gente pode dizer aqui, prolongando essa reta, que aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de φ, certo? Aqui eu vou chamar de lado B. Ok. Então olha só. Imagina essa situação. Eu tenho um corpo, certo? Esse corpo pode, ele tem um eixo que pode girar no ponto O, certo? Aplicado a uma força. Então, o que é
o conceito de rotação, né? Na física, quando nós falamos de rotação, você já deve ter ouvido falar de uma palavrinha chamada torque, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre o torque. O torque do pneu o torque do motor do carro, né? O torque sempre está associado à rotação. E na física a gente representa o torque com esse símbolozinho que a gente chama de tal, tá? É o torque. E pela nossa definição, o que é o torque? O torque tal, ele é igual ao produto da força vezes B. Ou seja, é a força aplicada no corpo vezes quem? É a distância do ponto O que sai do ponto O e toca até o prolongamento dessa força. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui que eu vou destacar para vocês, na física, vou colocar aqui de vermelhinho, a gente chama de braço da alavanca. A distância B nós chamamos de braço da alavanca, tá? Vou colocar aqui. Da alavanca, tá? Nós chamamos de braço da alavanca, certo? Visto que, olha lá, ó, ângulo oposto pelo vértice. Aqui eu tenho φ, então aqui eu também vou ter um ângulo φ também, ângulos opostos pelo vértice, certo? Eu posso dizer que B é igual ao vetor R seno de θ, ao módulo de R seno de θ. E eu vou ter algo do tipo tal é igual a F R seno de θ não, perdão. Seno de φ. Então, tal é igual a F vezes R vezes quem? O seno do nosso ângulo φ. Porém, essa quantidade FR seno de um ângulo nos lembra o que da álgebra linear? Nos lembra produto interno. Quer dizer, perdão, produto vetorial, né? R vetorial F, né? Ou seja, o torque, ou seja, o momento da força aplicada no corpo, tá? Torque, também chamado de momento. Não falei isso. Momento da força. O torque, que é o momento da força aplicado no corpo, ele é nada mais do que o produto vetorial entre a distância, o vetor localização e a força. Lembrando que produto vetorial é dado pela regra da mão direita. Ou seja, se eu coloco os meus dedos, os 4 dedos da minha mão, na direção do vetor R, e eu fecho os meus dedos na direção de F, eu vou ter o meu polegar entrando na figura, né? A gente representa, então, entrando assim, ó, um círculo e um X. Ou seja, eu vou ter um torque tal entrando dentro da figura, tá? Quando eu faço R vetorial F, o meu dedo, o meu polegar, ele fica apontando para a tela do computador, ou seja, entrando no papel, ok? Na direção entrando no papel. Então essa é a direção e o sentido do vetor. Ou seja, o vetor momento da força, ele é sempre perpendicular ao plano que compõe os vetores R e F, né? Ou seja, eu posso ainda fazer assim, ó, para ficar fácil. Posso ainda dizer
para vocês entenderem melhor, que é isso aqui, ó. Ó, aqui x, aqui y, aqui z. Então, ó, se o meu vetor r, uma suposição, tá? Ó, se o meu vetor r, deixa eu colocar aqui, perdão, vetor errado. Ó, se eu tiver um vetor localização r, e uma força F aplicada aqui, ó. Por exemplo, deixa eu fazer aqui setinha bonitinho para vocês entenderem. Tá? Aqui é a origem do sistema. Aqui é o ponto onde se aplica a força. Aqui eu tenho um vetor localização R. E aqui eu tenho uma força F sendo aplicada. Certo? Quando eu faço a regra da mão direita, R vetorial F, observa aqui o prolongamento aqui, ó. Eu vou ter, ó, um vetor ou um ângulo φ. Quando eu faço R vetorial F, meu polegar aponta para onde? Ele aponta para cima, certo? Ou seja, perpendicular ao plano R, ao plano XY, quer dizer, que está onde estão o vetor R e F, certo? Então esse aqui, ó, é o vetor tal, tá? Vetor momento da partícula, momento da força na partícula, ok? Beleza? Bem, visto que tal é igual a R vetorial F, eu posso ainda dizer que isso aqui é quem? É U na direção de X, U na direção de Y, U na direção de Z. Aí aqui, ó, X, Y e Z, F de X, F de Y e F de Z, certo? Produto vetorial, a gente determina ele fazendo a matriz, certo? Como resposta dessa matriz, eu vou ter o quê? Eu vou ter que tal é igual a U de X vezes quem? Vai ficar Y F de Z menos Z F de Y mais U de Y, quem? Aí vai ficar Z F de X menos X F de Z mais U de Z, que vai ficar X F de Y menos Y F de Z, certo? Bem, então se, por exemplo, no nosso caso aqui, quando eu aplico nesse exemplo aqui, dessa figura que eu fiz agora há pouco aqui, R, ele tem componente na direção de X e de Y. F também tem componentes na direção X e Y. Quando eu aplico o produto vetorial, o meu dedo, como R e F fazem parte do plano XY, e o meu vetor tal tem que ser
perpendicular ao plano de ação R e F, então o que que acontece? Nesse caso, o vetor o vetor momento da força está aplicado somente na direção do Z. Ou seja, no nosso caso aqui, para esse exemplo aqui, eu posso dizer que tal na direção de Z, ele é igual ao U de Z, o vetor unitário dizendo que ele é um vetor, tal que essa quantidade é x f de y menos y f de z. Tá? Nesse nosso caso aqui. Ou seja, as componentes tal de x é igual ao tal de y, e isso aqui tudo é igual a zero. Certo? Para esse caso. Beleza? Bem, um outro caso que também é bastante interessante é o seguinte. Eu vou fazer novamente aqui o nosso desenho. Um outro desenho de um outro corpo. Tá? Na verdade, eu vou fazer assim, melhor. Eu tenho, por exemplo, vamos supor, eu tenho um sistema de coordenadas. Vou colocar um sistema de coordenadas tridimensionais logo. Tá? Vamos dizer que eu tenho um sistema de coordenadas tridimensional. Bem, e vamos dizer, eu tenho um ponto aqui. Bem, e aí vamos supor o seguinte. Aqui eu tenho um vetor localização, que localiza a minha partícula. Um vetor R. E vamos supor que nesse corpinho aqui, ó. Tá? Na verdade, eu vou desenhar aqui o corpo. Poxa, não ficou legal não. Eu tenho um corpo. E nesse corpo está sendo aplicada 4 forças. Uma força F1, uma força F2, uma força F3 e uma força F4. Todas concorrentes, certo? Bem, aí você me diz, então quanto que é o momento da força aplicada no ponto, né? Nesse ponto aí. Vou chamar esse ponto aqui de um ponto P. Tá? Qual é? Bem, você iria fazer o seguinte. Eu sei que, pela definição, o momento angular é igual a R vetorial F. Certo? Bem, para todos os casos, o vetor localização é o mesmo. Então, eu poderia escrever ainda assim, ó. Vou chamar esse F de FR resultante. Ou seja, eu poderia dizer que tal é igual a R vetorial somatório de I, FI vetores. Certo? E aí, olha só. Eu poderia escrever assim, ó. Tal é igual a R vetorial F1
mais R vetorial F2 mais R vetorial F3 mais R vetorial F4 e assim sucessivamente. Então, a rotação no final, quando se aplica infinitas forças concorrentes a um ponto P, é dado por ela pela somatória RF1, R vetorial F1, mais R vetorial F2, mais R vetorial F3, mais R vetorial F4, mais R vetorial Fn, né? Até a enésima força. Ok? Beleza. E aí, olha só, eu poderia dizer, ó, esse cara aqui, ó, tal 1, tal 2, tal 3, tal 4, tudo isso é igual a tal, deixa eu colocar aqui um T, tal, tal, tal. E ainda eu concluo que tal, tal, tal é igual a somatório de todos os momentos aplicados da força, certo? Beleza? Então, vou colocar uma outra página aqui. Bem, o momento angular, ele é muito importante no curso de vocês, sabe? No curso de Química. Quando, por exemplo, nós queremos tratar, por exemplo, a órbita circular, né, ou aproximada, né, circular de um átomo de hidrogênio, né, um elétron, certo? E a rotação que é exercida nesse átomo, né, muitas das vezes a gente acaba, na verdade, num átomo de hidrogênio não, mas numa molécula, por exemplo, numa molécula diatômica onde os elétrons interagem entre si, né, acontece um fenômeno de rotação do núcleo dos átomos. Um átomo orbitando ao redor do outro, certo? E aí isso na verdade, se dá um estudo um pouco mais profundo sobre o momento da força aplicada, e é isso que nós vamos discutir agora, na verdade, que é o assunto chamado centro de massa. Tá? Vamos colocar centro de massa. Nós vamos ver aos poucos. Então, olha só. Vamos supor o seguinte. Vamos supor uma barra, tá? E nessa minha barra eu vou traçar alguns vetores de força, alguns vetores que são paralelos, certo? Vou colocar aqui. Opa.
Suponho que essa barra está presa numa parede e eu tenho algumas forças aqui aplicada nessa barra. Tá, vou colocar aqui só as setinhas para ficar bonitinho. Isso aqui ficou feio. Ok? E vou chamar essas forças de F1, F2, F3 e vou chamar de F4, tá? Então, a força F, também podendo ser representada como UF, onde F vai ser maior que zero se o vetor U aponta para cima e F é menor que zero se U aponta para baixo. Ok? Então eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que a força resultante é nada mais que a somatória das FI forças, e ainda posso dizer ainda que isso é o F de I. Não é verdade? Posso escrever assim. Ou seja, a força resultante, todas as forças que são aplicadas nessa barra, é dada pela soma de todos os vetores, dos I vetores, aplicados na barra. Bem, paralelo a isso, posso também dizer o seguinte: quem é tal? O tal resultante. O tal resultante, de acordo com a nossa definição, nós vimos agora há pouco, é a somatória de todas as rotações aplicadas pela força. Posso ainda escrever isso como sendo R vetorial F. R vetorial F. E ainda posso dizer FI, né? Posso ainda escrever R vetorial U FI. Opa, aqui não tem essa setinha, porque já tem o versor aqui, dizendo que ele é um vetor, né? Bem, como F é um número escalar, não é um vetor, o vetor, quem identifica o vetor é o meu U aqui, certo? Ele que diz a direção e o sentido do meu vetor. Eu posso ainda dizer que tal é igual ao somatório de R FI vetorial U. Eu só fiz colocar o FI junto com R, não importa, porque como ele é uma constante, então ele não vai influenciar, certo? Bem, por que eu fiz toda essa manipulação aqui? Porque o que essa equação me dá uma característica de que existe um ponto ao longo dessa barra, que eu não sei aonde é e nem qual é a direção e o sentido, mas existe um ponto. Eu vou supor que esse ponto seja aqui, só para ilustrar a nossa brincadeira. Existe um ponto ao longo do eixo, desse eixo aqui. Eu posso até dizer ainda que esse eixo é um eixo X. Opa. Posso até dizer que esse eixo é um eixo X. Existe um ponto RC, eu vou chamar de C, vocês vão já entender, uma distância daqui da origem, RC,
em que, aplicado nesse ponto a força resultante, a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças, e eu vou supor, tá? Uma suposição simplesmente que ele está para cima. Opa, desenho de vermelho não, vou colocar aqui de azul, só para diferenciar. Existe um ponto aplicado a esse RC que vai produzir essa rotação composta por todas essas quatro forças. Quando eu somo todas as quatro forças, me dá uma força resultante. E essa força resultante é como se eu descartasse todas as quatro forças e imaginasse uma única força, que é a soma das quatro. E aplicada num determinado ponto, ela causa a mesma rotação. Esse ponto a gente chama de ponto RC. Então, olha só. Eu vou chamar de RC porque você vai já entender por quê. Então, significa dizer o seguinte, que num ponto RC conveniente, aplicado uma força resultante FR, eu tenho o mesmo a rotação tal R. Implica em que eu posso dizer que esse R de C vetorial FR é igual a quem? A essa quantidade aqui, ó. Somatório de I, R. Aqui eu esqueci que é RI, tá? Porque eu vou ter várias distâncias, ó. Vários R's, tá? Desculpa, eu esqueci. RI, aí, ó, vetorial U, F de I. Perdão, eu já tinha colocado aqui, essa aqui que é a linha. RI, FI, vetorial U. Mas eu disse agora, eu disse bem aqui em cima, ó, nessa linha, que eu posso escrever assim, né? Eu posso escrever FR sendo o somatório de U, F de I. Ou seja, RC, esse ponto RC, vetorial FR, que eu posso escrever dessa forma aqui, somatório de U, FI, é igual a quem? É igual ao somatório de RI, vetor, FI, que não é um vetor, versor. Bem, FI, somatório de ele, somatório de I, ele vai influenciar somente o meu F de I. Então, eu posso escrever assim, ó. Não vai influenciar o meu versor. Então, eu posso escrever assim, ó. RC somatório de F de I, vetorial U. E essa quantidade aqui, ela é igual ao somatório de I, R de I, FI, vetorial U. O que a gente observa? Observa o seguinte, ó. Vou colocar aqui, vou destacar de vermelho pra gente. Que eu tenho o U no final, né, dos dois lados. Ou seja, dizendo que tanto no primeiro membro como no segundo membro, os dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, se eles têm mesma direção e mesmo sentido, eu posso dizer, então, simplesmente, que R de C, somatório de FI, é igual ao somatório de RI, vetor, FI.
E ainda posso determinar quem é esse ponto RC. Esse ponto RC, ele vai ser dado por quem? Pela soma de I, vetor R de I, F de I, isso dividido pela somatória de I, F de I. E aí eu consigo determinar esse ponto, tá? Ou seja, esse aqui, ó, é o ponto em que acontece a rotação, tá? O ponto de rotação do corpo. Aí, olha só. Ou seja, significa que a barra vai rotacionar nesse exato ponto, onde vai acontecer o giro. Aí vem a brincadeira. Que aí agora vamos falar do centro de massa, né? Então imagina agora o seguinte. Eu tenho um corpo. E nesse corpo de massa, de um corpo homogêneo, vou dizer assim que ele seja vamos dizer que ele tem uma densidade homogênea, tá? E eu possa fazer o seguinte. Imagina que em todos os pontos existem infinitos pedacinhos desse corpo com uma quantidade bem pequena de massa. E essa quantidade pequena de massa é puxada para baixo por conta da gravidade. Tá? Não sei se você está conseguindo entender aí a jogada. É puxado para baixo por conta da gravidade. Então, assim, a gente sabe que o peso, a força gravitacional exercida pela Terra é mg. Nesse caso aqui, a massa é muito pequena. Eu vou chamar ele de um dm, um pedacinho da massa. Ok? Um pedacinho da massa. Então eu posso dizer que cada partícula dessa, cada corpinho desse, cada pedacinho dessa massinha, existe uma força dFg, que eu posso escrever como sendo um g dm. E o peso total desse corpo que é esse F de G, ele é nada mais que a somatória de quem? De todos os DFGI. De todos os pedacinhos de força compostos por cada partícula, por cada pedacinho daqui desse corpo. Ou seja, eu posso, então, aplicando essa nossa fórmula aqui, encontrar quem é o centro de gravidade, o centro de massa do corpo. Que vamos supor que seja esse ponto aqui, ó, que é o prolongamento dessa força aqui, ó. É o centro de gravidade do corpo. Como que eu vou determinar esse centro de gravidade? Usando essa equação. Bem, então eu posso dizer o seguinte, que esse centro de gravidade RC, essa distância, né? Lembrando que
esse RC aqui só vai estar correto se eu fizer isso aqui, tá? Só vai estar correto se tiver um sistema de referência que localize ele. Então, essa distância RC aqui, vou colocar aqui, ó. Esse ponto localizado pelo vetor localização, esse ponto aí, ele vai ser quem? Ele vai ser a somatória de quem? Da distância de todas essas distâncias aqui, ó. Vou colocar de uma outra cor para você entender. Vai ficar meio bagunçado, mas é só para ilustrar. Não vou colocar todos não. Ok? Então eu vou ter R1, R2, R3, é infinitos R's. Então eu vou ter, por exemplo, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter somatória de quem? R1 vezes quem? Vezes o meu M1G mais R2 vezes o M2G mais o R3 M3G, tá? E assim vai embora. Dividido por quem? Dividido por quem? Dividido pela somatória de todas as forças. Quem são as forças? M1G mais M2G mais M3G e assim sucessivamente. Bem, se você prestar atenção, eu posso escrever isso aqui assim, ó, R de C. Observe que G ele se repete em todos, então eu posso botar em evidência. Então pode ficar assim, ó. R1, M1, R2, M2, R3, R3, M3, mais pontinho, pontinho, fecha parênteses, vezes G, dividido pela somatória de M1 mais M2 mais M3 mais pontinho, 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 vezes G. G com G se cancela. E aí, olha só. O que me sobra é o seguinte. Pera aí que eu já fiz besteira de novo. Rotacionei aqui a folha. O que me sobra é o seguinte, ó. O que me sobra aqui. Essa distância C, ou seja, esse centro de massa, ele é dado pela somatória de R1, M1 mais R2, M2 mais R3, M3 mais pontinho, 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 dividido por quem? Pela soma das forças. Que no caso, o G, né, ele cancelou. No caso, nosso G cancelou. Então, ficou pela soma de quem? Das massas. M2 mais M3 mais pontinho, pontinho, pontinho. E essa é a equação que determina o centro de massa. Ó, para ilustrar como é simples a ideia, vamos fazer o seguinte, ó. Acho que é o jeito mais didático para que a gente possa entender. Opa, deixa eu só ajeitar aqui.
Vamos supor o seguinte. Fazer assim, espero que fique legal a ideia. Não vai ficar perfeito, tá? Mas é só para ilustrar a nossa brincadeira aqui. Vamos supor, tá? Uma suposição, que a distância de cada linha dessa aqui, ó, que eu vou destacar, vale 5 centímetros. Tá? Aqui vale 5. E aqui também, 5 por 5. Tá? E aí, vamos supor o seguinte. Vamos supor, vou colocar algumas bolinhas aqui pra gente entender, que eu tenha uma distribuição de massas tá? E vou colocar aqui a quantidade de massa para cada um. Eu vou dizer que esse cara aqui, vou colocar a quantidade em gramas, né? Então vai ficar assim. Por exemplo, vamos supor que seja uma distribuição de massa em algum corpo. Então aqui eu vou dizer que eu tenha, por exemplo, vamos lá. Vou dizer que aqui tenha 20, tá? Aqui eu tenha 5, aqui eu tenha 10, aqui eu tenha 22, não, vou colocar o número inteiro. Aqui eu tenha 10 também, aqui eu tenha 2, e aqui vamos dizer que eu tenha 15, certo? 15 gramas. Aí a pergunta é, determine o centro de massa dessa distribuição. Onde fica o centro de massa dessa distribuição? Bem, como nós já vimos, o centro de massa da nossa distribuição, RC, é dado pelo R1, M1, R2, M2, R3, M3 até, e assim, quantas partículas eu tiver no corpo, né? Dividido pela somatória das massas. Bem, eu posso também escrever esse R de C como sendo a componente dele na direção de X mais a componente dele na direção de Y. Ou seja, vamos fazer a localização na direção de X, por exemplo. Tá? Então, X de C vai ser igual a somatória, olha só, dos xi de todas as distâncias x vezes todas as massas i do sistema dividido por somatório de todas as massas. Ou seja, eu posso escolher, por exemplo, qualquer corpo aqui para servir meu sistema de referência. Eu vou usar, né, fica a critério de você. Eu vou usar, por exemplo, deixa eu ver, eu vou usar esse cara aqui. Ele vai ser minha referência. Então esse cara aqui vai ser meu referencial. Tá, opa, deixa eu não cobrir, não preencher. Então esse cara aqui vai ser meu referencial, tá? Então olha só, eu vou ter o seguinte. Ó. Bem,
Nesse ponto aqui, então, eu vou chamar ele, aqui vai ser o zero, vai ser meu referencial, vai ser o zero. O que está para a esquerda é negativo, o que está para a direita é positivo, tá? Em relação a x. Então, só vou me preocupar na horizontal. Então, eu posso dizer o seguinte, que xc vai ser, opa, deixa eu colocar aqui de preto, vai ser 0 vezes a massa desse cara, que é quanto? 5, mais quem? Esse corpo aqui, vou começar com esse de 20 gramas, que em relação ao meu referencial também está no zero, então vai ser 0 vezes 20, mais quem? Aí olha só, vai ser agora 5, 10. 10 é a distância vezes 10. Próximo corpo, esse outro aqui, ó. 5, 10, 15, mais 15 vezes 10. Agora, 5, 10, 15, 20, mais 20 vezes 2, mais 20 vezes 15. Ok? Isso tudo dividido por quem? Pela soma das massas, que é 5 mais 20 mais 10 mais 10 mais 15 mais 2. Ok? Então, olha só. Quanto que nós vamos ter aqui? Né? Vamos pegar aqui a nossa calculadora, né? Ó, vamos lá. Aqui eu vou ter 100 mais 15, 150, mais 20 vezes 2 vai dar 40. 100 mais 150, 250, com mais 40, 290, certo? Mais quanto aqui? Aqui a gente vai ter 300, certo? 300. Então, 300 mais 290, nós vamos ter 590. Então, olha lá, eu vou ter que o meu xc vai ser 590 dividido por quanto? 5 mais 20, 25, com mais 10, 35, com mais 10, 45. 45 com mais 15, 60, com mais 2, 62. Então, dividido por 62. Então, olha lá. Quanto que vai dar isso? Vamos ver aqui. Eu vou ter 590 dividido por 62. Isso vai me dar 9,5. Ou seja, x é igual a 9,5 centímetros. 9,5 em relação a quem eu disse que é o meu referencial. Tá? Então, em relação 9,5. Beleza. Então, a gente precisa agora saber em relação a y. Em y é a mesma coisa. O somatório, só que agora vai ser y i m de i dividido por quem? O somatório de i m i. Tá? Então, eu vou ter o quê? Continuando aqui nosso mesmo referencial. Bem, em relação ao referencial y, né, esse 5 aqui, ó, ele vai assumir... ele não está no zero, né? Ele não está no zero. Ou posso até colocar ele como zero, não tem problema. Vamos colocar ele aqui como nosso zero. Então, ele vai ser o quê? 0 vezes 5. Aí, ó. 5, 10. Então, aqui eu vou ter mais 10 vezes 20.
Aí aqui, ó, em relação a esse referencial aqui, eu vou ter 5 vezes 10. Então, eu vou ter mais 5 vezes 10. Olha só, esse cara aqui está 5 unidades abaixo do meu referencial que eu escolhi. Então, nesse caso, esse cara aqui vai ser mais quem? Mais menos 5 vezes 10, menos 5 porque ele está abaixo do nosso referencial, tá? Em relação ao nosso referencial, o 2 está no zero, ok? Então, aqui vai ser mais 0 vezes 2, mais o outro tem 10 unidades, 10 vezes, vezes 15. Tudo isso vai ficar dividindo, vai ser dividido, quer dizer, pela soma das massas, que a gente já fez, né? É a mesma coisa aqui, ó. 5 mais 20 mais 10 mais 10 mais 15 mais 2. Ok? E aí, quanto a gente vai ter agora aqui? Bem, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 200. Aqui vai dar 50. 250. 250 menos 50, 200. 200 mais 150, 350. Então, o nosso y de c vai ser igual a... Eu até perdi a conta. Vamos lá de novo. Aqui é 0, 200, 250. Menos 50, 200. 200 mais 150, 350. Então, eu vou ter 350 dividido por 62. Vamos lá. Vamos usar aqui a nossa calculadorazinha. Ok, vamos apagar aqui. Então, eu vou ter 350 dividido por 62. Isso me dá 5,6. Então, eu vou ter 5,6. Ou seja, o nosso ponto centro de massa vai estar onde? Ó? Em relação a x, ele vai ter 9,5. Então, seria um ponto quase aqui assim, ó. Quase 10. Então, vou dizer que seria aqui, ó. Em relação a y, 5,6. Então, 5,6 seria algo tipo aqui. Aqui é 5,5, né? 5,6. Seria algo mais ou menos assim, ó. Então, nosso centro de massa seria... Aqui ficaria o nosso centro de massa, que é o nosso RC. Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos assim, tá? É importante ter esse conhecimento da distribuição da massa do corpo. Para vocês, então, é muito importante, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tá? Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada nas anotações, tá? Voltem os vídeos quando vocês não compreenderem alguma parte que passou aí, tá? Procurem exercício, procurem essa parte da mecânica, tá? Explorem um pouco mais da física aplicada na química, que com certeza vocês irão usar para explicar certos fenômenos, certas reações, né? Certas reações da química e os efeitos físicos que acontecem nas reações. Beleza? Então, ficamos por aqui. A gente nos vemos num outro dia, tá? E obrigado aí, pessoal.
Valeu.